Salve galera, tudo beleza com vocês? Leonardo Rocha aqui. O Galaxy A51 é o atual queridinho da Samsung no Brasil e no mundo e apareceu em primeiro lugar em várias listas de smartphones mais vendidos de 2020. Como eu falei no review do A71, a CM enfatizou bastante no marketing que a família Galaxy A de 2020 vem com tela, câmeras e bateria absurdas. No caso do A71, eu falei também que eu provavelmente não usaria essa palavra absurda, mas que ele é sim competente nesses pontos e é um celular completinho em geral. Agora, depois de passar quase um mês com o A51, eu posso falar com segurança o que eu achei dele. E já vou adiantar para vocês que eu acabei concordando com o nosso querido Wellington Arruda e acho que entre os aparelhos da Samsung desse ano, a posição do rei de vendas não deveria estar com esse aqui, por mais que ele mande bem em várias coisas. Vamos lá, que eu vou explicar por que eu tô falando isso agora. Eu vou começar falando dos pontos fortes, e um deles é o design. Assim como no A71, esse aqui tem uma tela em vidro e o corpo todo do celular é feito de plástico. Mas o acabamento nas laterais imita metal e o plástico acrílico poderia muito bem se passar por vidro. As cores disponíveis são preto, cinza ou nos tons de branco ou azul, esse aqui ó. E eu ouso dizer até que o acabamento branco do A51 ficou mais bonito que no irmão maior. Além disso, o desnível no retângulo das câmeras traseiras é menor nesse aqui, então o design como um todo combina melhor. A curva suave na traseira, o peso leve e a espessura fininha dele combinam bem e dão uma pegada boa para ele. E o tamanho menor permite usar com uma mão só a maior parte do tempo, se a sua mão não for muito pequena, né? Na mão eu também não achei ele escorregadio, mas eu não confiaria em deixar ele solto em uma superfície lisa, mesmo que ela pareça bem reta, porque ele é daqueles aparelhos que vão ali deslizando sozinho, mesmo em inclinações mínimas. De frente, tirando o tamanho menor, ele é idêntico ao A71. Bordas finas em todos os lados e um pouquinho maior na de baixo, mas ainda assim bem estreita, e um buraquinho bem pequenininho centralizado para a câmera frontal e que rapidinho você esquece que está lá. Segurar o botão de energia também ativa a Bixby e para desligar por padrão você tem que segurar a tecla de volume junto. Mas como muita gente apontou muito bem lá no meu outro review, dá para você trocar nas configurações se quer ou não a Bixby ali e voltar a usar só esse botão para desligar mesmo. Embaixo ficam o conector USB tipo C e a entrada para fone de ouvido, e o A51 também não tem certificação de resistência à água. No software esse aqui tá igualzinho ao A71. Com a diferença de que entre o dia em que eu gravei o review daquele lá e o desse aqui de hoje, eles foram atualizados para a versão 2.1 da One UI da Samsung. Ela também mantém todos os recursos tradicionais do sistema da coreana na versão do Android 10 e adiciona algumas melhorias e recursos novos, como o Single Take, que a gente viu primeiro lá na família S20 e agora estão aqui nos dois Galaxy A. Basicamente, esse recurso permite que você, com um clique só, capture várias fotos com configurações diferentes, vídeos e GIFs para depois escolher o que gostou mais para usar. A Bixby em português também está nessa versão e, em geral, a experiência do sistema continua muito boa aqui. Mas ele dá sim algumas engasgadinhas de vez em quando que eu sinto serem mais culpa do hardware do que do software. Então daqui a pouco eu volto nisso para explicar. Outras novidades da One UI 2.1 você pode ver no vídeo que a gente fez exclusivamente sobre isso. Eu vou deixar o link aqui, ó. Nas câmeras, o conjunto tem muito em comum com o do A71, com a diferença de que a principal do A51 é um pouquinho mais fraca, com 48 megapixels e abertura de 2.0. As outras três são iguais às do irmão maior. Uma ultra-wide com ângulo de 123 graus, sensor de 12 megapixels e abertura de 2.2, uma macro de 5 megapixels com abertura de 2.4 e um sensor de profundidade de 5 megapixels e abertura de 2.2. No modo normal, a câmera principal junta aí 4 pixels em um e faz fotos de 12 megapixels. Mas quem quiser pode ativar os 48 megapixels na opção escondida ali dentro do botãozinho com os formatos das fotos no aplicativo de câmera. Durante o dia, no modo normal, a câmera principal faz fotos bem legais e equilibradas, com bom detalhamento e HDR, e no modo 48 megapixels você consegue ali perceber mais detalhamento se você der zoom nas imagens, mas também nota que partes muito claras, como o céu, ficam um pouco mais estouradas. De noite, a lente principal faz fotos decentes, mas para tentar reduzir o ruído, ela acaba deixando as imagens com pouco detalhamento e cores meio exageradonas.
Ativando o modo noturno, as imagens aí sim ficam muito melhores e mais realistas. Mas eu notei aqui que o A51 acaba ali fechando um pouco mais o ângulo de captura nesse modo noturno, tanto usando a lente principal quanto a ultra-wide. Então a dica aqui é dar um passinho para trás se você quiser usar esse modo na fotografia. Por mais que o sensor e a lente ultra-wide sejam iguais aos do A71, algumas coisas saem diferentes. Durante o dia esse aqui ainda faz fotos bem legais, mas dá para perceber perda de detalhes e uma distorção um pouco mais forte nos cantos. Mas você também ainda tem a opção de corrigir isso automaticamente nas configurações. No escuro, ela teve resultados legais e não exagera tanto na saturação quanto a lente principal, mas ainda perde um pouco de detalhes e ganha vários ruídos. Então o modo noturno também é recomendado nesse caso. Já na lente macro, o resultado do A51 foi basicamente idêntico ao do irmão, com as fotos mostrando ali alguns detalhes legais bem de perto dos objetos fotografados, especialmente em situações de boa iluminação. Pode ser ali um pouco desafiador acertar a distância do foco, mas as imagens são bem utilizáveis quando dão certo. E o sensor de profundidade dá uma forcinha nas fotos do modo de foco dinâmico, que deixa você ajustar o desfoque do fundo e tem resultados bonitos, mas também nada revolucionário ou que seja impossível de fazer sem esse sensor extra no aparelho. Nos vídeos, o A51 faz gravações em 4K a 30 quadros por segundo, com a câmera traseira e com a frontal também. A qualidade é ótima e a estabilização até que fica legal se você não se mexer muito. Dá para ativar o recurso super estável para vídeos muito mais suaves, mas isso limita a resolução a Full HD. Na câmera frontal isso não é possível e um bom sistema de estabilização acaba fazendo um pouco mais de falta, por mais que o resultado ainda seja ok em geral. E a câmera frontal é igual à do aparelho maior, com 32 megapixels e abertura de 2.2. O mesmo esquema ali de juntar por padrão 4 megapixels em um, com as mesmas vantagens e desvantagens da câmera traseira, se você ativar essa opção de resolução total que está escondida no botão dos formatos das fotos. Seja como for, as selfies ficam legais com a luz a seu favor, mas ficam meio estouradas se a luz estiver contra, e isso fica ainda mais visível no modo de foco dinâmico. De noite, as selfies normais ficam ok, mas perdem um pouco de detalhes, e o modo noturno não ajuda muito porque tende a errar o foco. O melhor caminho é usar a tela como flash, o que rende selfies boas, mas deixa o fundo mais escuro. Agora sobre a tela, aqui a gente tem um painel Super AMOLED de 6,5 polegadas, na proporção de 20:9 e com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 60 Hz, normal. E a experiência de uso é sim muito boa, assim como no irmão maior, especialmente para você assistir filmes e séries com um ótimo detalhamento, brilho, cores, contraste e níveis de preto. Melhor que isso, só com mais resolução e taxa de atualização maior para games, mas por enquanto a Samsung não trouxe isso para os intermediários. Ok, até aqui eu falei dos pontos fortes e alguns não tão fortes do A51. E agora eu vou falar da bateria, que é sim boa, mas poderia ser melhor. Ela tem capacidade de 4.000 mAh, o que é 500 a menos que o A71 e 2.000 a menos que o M31. Com o que tem aqui, dá sim para passar o dia inteiro longe da tomada, mesmo com um padrão de uso relativamente intensivo, incluindo além do uso normal até 1 ou 2 horinhas de jogos online, e você só vai ter que maneirar um pouco mais no uso a partir do finalzinho da tarde. Ou seja, como eu falei, é sim uma bateria boa, só não chega aos pés da do M31, que pode chegar a 2 dias de uso moderado e custa quase a mesma coisa. Ah, e diferente do A71, esse aqui vem com carregador de 15 watts na caixa. Então precisa de mais ou menos 1 hora e 45 minutos na tomada para ir de 0 a 100%. O que é um tempo ok, vai. Ok, agora vamos para o ponto fraco dele, que é o hardware. No uso básico com redes sociais, mensageiros e algumas fotos e vídeos, ele geralmente aguenta bem o tranco. Não é lento e não chegou a travar, mas dava algumas engasgadinhas aqui e ali. Mas foi na hora dos jogos que eu notei mais que ele estava sofrendo de fato. Muitos games rodam bem, inclusive Fortnite, que eu baixei fora da Play Store aqui, mas outros games não tão pesados simplesmente ficam bem ruinzinhos de jogar. Dá uma olhada no Pokémon Masters, por exemplo. Outros, como Might and Magic Era of Chaos, rodam até bem normalmente, mas o celular mostra bastante dificuldade na hora de você tentar sair da tela do aplicativo. Esse tipo de coisa me levou realmente a achar que, diferente do kit do A71, que não tinha esses problemas, o processador Exynos 9611 da Samsung e os 4 GB de RAM do A51
simplesmente não são o suficiente para qualquer coisa que vá um pouco além das funções básicas do celular, especialmente nas coisas que exijam mais ali de desempenho gráfico. Pelo menos o armazenamento do smartphone vem com 128 GB, o que é aí um númerozinho legal e dá para usar ainda o cartão microSD para conseguir mais espaço, ao mesmo tempo em que você usa 2 chips de operador. A bandeja tem 3 espaços separados. No áudio, a saída de som para mídia tem volume e qualidade legais, mas fica aqui na parte de baixo do aparelho, onde é fácil você acabar cobrindo com as mãos, especialmente se o celular estiver carregando na hora. E a caixa inclui um fone de ouvido, mas é daqueles em formato de chuveirinho que eu acho bem desconfortáveis, então só serve mesmo de quebra-galho se você não tiver um fone melhor. E para encerrar, o leitor de digitais óptico fica na tela do celular e não teve problemas para identificar os meus dedos. Ele também é bem rápido, por mais que não seja exatamente instantâneo. Desde o lançamento veio a pandemia e os valores oficiais do A51 só subiram. No momento dessa gravação no site da Samsung, ele está saindo por R$ 2.500 a prazo e R$ 2.250 à vista, o que é mais caro que o A71 estava quando a gente gravou o review dele aqui. Nos varejistas online os preços variam bastante, mas o mais barato que eu achei no momento foi por R$ 1.680 à vista, por mais que em abril ele já tenha aparecido perto dos R$ 1.400 nos varejistas. Seja como for, pelos valores atuais o A51 não vale a pena. Junta só uns R$100 a mais e dá para pegar o M31, por exemplo, que tem um design mais simples, mas compensa isso com mais RAM e uma bateria bem maior. E isso sem considerar concorrentes, né? Aí, o A51 acaba não merecendo manter a sua posição como rei de vendas da Samsung. Diz aí, o que você achou do A51? Manda sua opinião e dúvidas aí nos comentários do vídeo. Deixa um like também para dar uma força pra gente e se inscreve no canal, clica no sininho e ativa todas as notificações para ficar por dentro de tudo sobre a tecnologia. Você me encontra na @leobrjor no Twitter e no Instagram. Por enquanto é só, continuem seguros em casa, um abraço para vocês e até a próxima!